paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal e hoje, como prometido, vamos falar sobre o jejum que está na Bíblia, que a Bíblia ensina, que a Bíblia consta, né? Os tipos de jejum. Quando nós lemos ali o Velho Testamento, nós vemos que tem várias formas que aquele povo jejuaram, de diversas formas, de 1 dia, de 3 dias, 7 dias, que no caso que Davi fez ali pela morte de Saul, né, um jejum de luto. Teve ali vários tipos de jejum, mas eu quero aqui me atentar sobre 3 tipos de jejum poderoso, porque não adianta a gente saber de tanta informação, né, e a gente não saber botarmos em prática. Então aqui eu quero falar especificamente desses 3 jejuns, no qual é muito poderoso, que você pode até praticar aí como uma rotina na sua vida, assim como você tem uma rotina de oração. É bom se ter uma rotina de jejum também, para que se quebre as armadilhas de Satanás na nossa vida, para que a gente adquire aí muita força espiritual e sabedoria para enfrentar muita coisa, que tem muitas situações que a gente não sabe como enfrentar, a gente não entende, não tem aquele discernimento, aquela sabedoria que é necessária, e isso o jejum nos traz. Ele nos faz a gente ver e enxergar as coisas com a ótica de Deus e não com uma ótica meramente humana, tá bom? Então fica aqui comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? Compartilha essa informação com alguém que você sabe que é bom para que essa pessoa saiba o poder que há no jejum, tá? E se a pessoa também não assistiu o vídeo anterior, manda para ela também o outro vídeo anterior, que isso aqui é como se fosse uma segunda, né, uma segunda parte do primeiro vídeo, para que você possa entender, né, o verdadeiro significado do jejum e assim ter como prática de vida, porque é algo muito poderoso, tá bom? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu quero te deixar aqui palavras preciosas, tá? Que eu aprendi no decorrer da minha trajetória, que eu venho aprendendo todos os dias, porque nós sabemos que a gente não aprende tudo assim de imediato, tudo em sua totalidade. Todos os dias estamos aprendendo, todos os dias estamos descobrindo novas ferramentas, como servir melhor a Deus, como nós devemos buscar mais intimidade, mais força. E esses jejuns, ele é para isso, é para destravar de vez situações na nossa vida que a gente roda e parece que não tem fim, que aquela coisa é muito recorrente, a gente não obtém vitória, a gente não encontra soluções. E esses jejuns é para isso, é para que haja um destravamento em nossa vida, tanto física, material, como espiritual, tá bom? A Bíblia, ela fala sobre várias formas que aquelas pessoas jejuaram, tá? Fala sobre o jejum de 1 dia, que aquele povo fazia para expiação dos seus pecados. O jejum, quando você jejua 1 dia sem comer nada, sem beber nada, é como se você estivesse pedindo, aquele povo fazia para pedir perdão a Deus dos seus pecados. Tem o jejum de 3 dias, que foi Esther, fez esse jejum, Jonas fez esse jejum, né? Jonas não, o povo de Nínive, melhor dizendo, fez esse jejum. Jonas também fez no ventre do peixe, involuntariamente, né? Mas fez. E tem o jejum de 7 dias que Davi fez ali pela morte de Saul, né? Jejum de luto. E fez também jejum antes, pedindo pela saúde do seu filho, que ele teve ali com Betseba, pedindo a saúde daquela criança, e Deus não ouviu, porque a gente sabe o motivo. E o de 21 dias e o de 40 dias. Tem esses jejuns na Bíblia e tem vários outros que aqueles povos praticavam. Era o povo sempre atuante no jejum. Mas Deus, ele explica para nós, lá em Isaías, ele fala que o jejum que agrada a ele não é um jejum que rasga somente as vestes, mas que a gente rasgue o coração diante de Deus. Porque tem pessoas que jejuam, mas no seu cotidiano não tem mudança. Não tem mudança, a pessoa parece que não está jejuando, parece que não está se entregando a Deus. E o jejum que Deus quer é separação. Naquele dia que você guarda para jejum, que você separa para jejum, você tem que se separar das outras coisas. Você precisa manter-se em silêncio o máximo que você puder,
né? Você precisa estar sempre em conexão com a palavra de Deus, sempre buscando ler, sempre buscando estudar, sempre buscando ali, naquele dia, ser um dia diferente dos outros dias. Porque aquele povo do Antigo Testamento já estava fazendo isso, como eu disse no vídeo anterior, meramente por religiosidade, mas não por uma busca incessante por Deus, por uma transformação, por um milagre. Não, eles praticavam muitas das vezes para mostrar uma santidade que eles não tinham. Era como Jesus até chamou eles, né? Sepulcros caiados, que por fora estavam belos, mas por dentro estavam apodrecidos. Então, esse é o jejum que Deus quer de nós. É esse o jejum que o diabo não resiste. É o jejum de entrega, de quebrantamento de coração. É quando eu escolho o dia para me separar totalmente das coisas. Eu posso trabalhar? Posso. Eu posso fazer minhas coisas? Posso. Mas o meu coração está entregue a Deus naquele dia. É um dia diferenciado. É um dia no qual eu vou me frear para não falar palavras que vão entristecer o Espírito Santo. Eu vou me frear para não ter confusão, para não ter briga, para não ter rixa, para não ter nada. Mesmo que venham contra mim, é normal que venham, até porque o inimigo ele vai querer fazer de tudo para você quebrar esse jejum, mas você vai se manter firme. Em nome de Jesus, para que Deus ouça e veja aquele sacrifício que você está fazendo e aceite de bom grado, tá bom? Então vamos atentar aqui para 3 jejuns no qual eu vejo que ele é muito poderoso. Já pratico esse jejum, muitas pessoas fazem esse jejum. Eu já perguntei o que elas sentiram, o que elas receberam. São vários testemunhos também que tem aqui nas redes sociais falando sobre milagres que essas pessoas receberam por praticar o jejum. E nós vemos que são jejuns poderosos, tá bom? Então, o primeiro jejum que eu quero aqui falar é o jejum de Esther, Esther, Jonas e de vários outros que fizeram ali, que é o jejum de 3 dias. Ele é o jejum chamado total, absoluto. É o jejum que você marca ali, vou fazer ali esse jejum e não vou comer nada, vou me abster da água, do líquido e da comida. Mas eu quero aqui deixar uma observação, que é um jejum também que tem que ser equilibrado. Você não pode fazer de muitos dias, no máximo são 3 dias, porque o nosso organismo não pode ficar sem nenhum alimento e sem nenhum líquido por muito tempo. Tá bom? Tem que ter temperança, tem que ter equilíbrio em tudo que a gente vai fazer, até porque com o intuito desse jejum nós estamos buscando uma aproximação de Deus, buscando algo da parte de Deus e não afetar a nossa saúde, não é assim? E esse jejum, ele é poderoso. Ele é um jejum para as causas, eu posso dizer que impossíveis, causas urgentes, causas que você sabe que precisa de um socorro de Deus imediato. Se você está nessa situação, se você se encontra nessa situação, precisando de um milagre imediato da parte de Deus, urgente, que não pode ter delongas, não pode esperar mais, você está cansado de lutar, você está desistindo de tudo, você não quer mais lutar, não quer mais, você está chutando o mesmo balde, então corra para esse jejum de 3 dias absoluto. Ele é um jejum difícil? Mas é um jejum muito poderoso. A Bíblia diz que quando essas pessoas praticaram esse jejum, o céu se abriu para elas. Quando Esther praticou esse jejum e todo aquele povo da sua cidade buscando o favor do rei para que salvasse aquela nação, Deus aquebrantou o coração daquele rei de uma forma extraordinária, que ele teve a sabedoria de Deus de se compadecer daquele povo de uma tal forma que Deus deu uma estratégia, porque naquele tempo nem os reis podiam revogar suas próprias sentenças, mas ele buscou uma alternativa sábia para que aquelas pessoas não morressem, elas lutassem pela sua própria vida, né? Está no livro de Esther, você pode ir lá estar lendo essa história. Eles jejuaram, o povo jejuou, todos jejuaram, e por 3 dias Deus deu um livramento a todo aquele povo de Suzã, todos aqueles judeus que habitavam naquela cidade.
né? E na história de Jonas também, é uma história muito maravilhosa, abençoada, que tem muitos ensinamentos também. Aquele povo praticou o jejum após a pregação de Jonas, quando Jonas disse para aquele povo que Deus ia exterminar aquela cidade por causa do pecado. Aquele povo acreditou de uma tal forma, houve um aquebrantamento de uma tal forma, que Deus revogou a sentença de morte. Então, esse jejum é para revogar sentenças de morte, é para milagres urgentes que não pode esperar, você não aguenta mais e nem pode. Tem situações na nossa vida que nem dá mais. Então você recorra a esse jejum com urgência, que os céus será aberto para você. Porque há grande poder no aquebrantamento. Quando nós voltamos para Deus com jejuns e orações, nós sabemos que há grande efeito na nossa vida física e no nosso espiritual. Não é assim? E como eu disse no vídeo anterior, jejum sem oração é apenas dieta. Você está passando fome à toa. Em outras palavras, você precisa, é necessário que haja oração, que haja uma entrega, que haja uma busca, uma leitura da palavra. Absorva a palavra. Ah, minha irmã, eu leio a palavra, mas eu não entendo. Continue lendo. O Espírito Santo de Deus vai abrir seu entendimento uma hora ou outra. Continua persistindo, querendo ou não. Tem pessoas que falam, não tenho o desejo de orar. Não, realmente a nossa carne, ela não tem esse desejo. Nós temos que orar até ter vontade de orar. Temos que ler a Bíblia até ter vontade de ler a Bíblia. Temos que buscar a Deus até ter vontade de buscar a Deus. Porque a nossa natureza, ela sempre vai nadar contrário à natureza divina, ao nosso espírito. Raramente você vai amanhecer o dia, num belo dia vai sentir desejo, vou passar o dia orando. Não, raramente isso vai acontecer. Nós temos que fazer isso como disciplina na nossa vida, que é algo que nós temos que fazer, tá bom? E o segundo jejum aqui que eu quero deixar claro é o jejum de Daniel, que ele é um jejum muito poderoso. É um jejum muito poderoso. Ele é um jejum que você pode praticar ele quando você está buscando em Deus dons espirituais, revelações da parte de Deus. Quando Daniel buscou ali e fez esse jejum por 21 dias, se separou ali, ele estava querendo buscar uma resposta. E depois desses 21 dias, o anjo chegou até ele e disse, Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a orar, Deus já ouviu a tua oração, porque Ele conhece o teu coração. Mas houve uma batalha no mundo espiritual para que eu não passasse e viesse te entregar a resposta da tua oração. E olha aí, então existem batalhas espirituais que elas acontecem no mundo espiritual para que nós não venhamos receber aquilo que nós buscamos da parte de Deus. Então é necessário haver o quê? Persistência em oração e jejum. Então tem que haver aquela persistência da nossa parte em buscar a Deus em jejum e oração. Daniel persistiu, ele continuou jejuando, ele continuou buscando, e após 21 dias, o anjo Gabriel chegou para ele e falou, olha, desde o primeiro dia, Deus já tinha ouvido a tua oração, e eu vim amando de Deus para te responder a oração. Só que o principado deste reino da Pérsia, ele me impediu de passar e te entregar. Então Deus mandou que outro anjo viesse e batalhasse aquela guerra, e assim eu consegui passar e trazer a resposta da tua oração. Então, para que haja um mover dos céus ao nosso favor, é necessário que a gente pratique a oração juntamente com o jejum, e isso abre as comportas do céu, e Deus pode assim ter a oportunidade de mandar os anjos celestiais nos ajudarem em muitas ocasiões em nossa vida. É para isso que existe a persistência do jejum e oração, para que o céu se abra ao nosso favor. E esse jejum é especial para quem quer receber revelação da parte de Deus, para quem quer receber os dons. Aí você pode estar, irmã, eu tenho tanto desejo de ter o dom, de cura, o dom de discernimento dos espíritos, saber se é o espírito que está ali na outra pessoa, o Espírito Santo, se não é. Eu tenho desejo de ter o dom de louvar a Deus, vários tipos de dons aí que tem. Você às vezes tem um desejo ardente de ter esse dom de revelação, de profecias.
Então, esse jejum é específico para isso, para você que quer, da parte de Deus, despertar em si os melhores dons. Paulo ensina isso para nós. Ele fala em suas cartas que a gente deve sim buscar da parte de Deus os melhores dons. E isso que a gente pede a Deus não é algo ruim. Às vezes você pode falar para você mesmo: nossa, talvez eu estou querendo me aparecer, buscando esse dom, estou querendo ser melhor do que as outras pessoas. Não. Ele nos ensina, Paulo nos diz que é melhor, que é bom, que é aprazível, que é agradável a Deus que a gente venha praticar o jejum para buscar sim ter esses dons. Tem pessoas que nascem já com um determinado dom, mas o dom pode ser adquirido no decorrer da sua trajetória com Deus, e esse jejum é para isso. Se você tem desejo de receber revelações de Deus, interpretações de sonhos que você tem, que outras pessoas têm, pratique o jejum de Daniel, que Deus abrirá a tua visão, e isso é infalível. Teve uma determinada vez que eu quis muito dom de profecias e revelações, eu pedi isso a Deus, comecei a praticar o jejum, e não para a glória minha, mas para a glória de Deus. Deus começou a me revelar situações, começou a falar comigo, eu até me assustei, eu falei: nossa, essa voz, será que ela não é minha? E ali Deus pôde falar ao meu coração que era Ele que estava falando, que não era meramente a minha voz, né? Então, assim, eu pude entender que o jejum com a oração, ela é muito poderosa. Eu posso falar porque eu já passei e passo por isso, né? Eu não estou aqui falando para você de algo que eu ouvi os outros falarem, né? Eu estou falando também de algo que, além de ter ouvido as outras pessoas falarem, eu passo também e passei várias vezes por essa experiência de buscar algo em jejum e oração e obter de Deus a resposta que eu tanto queria. E o terceiro jejum aqui, para encerrar, para não ficar um vídeo longo, que a Bíblia fala, é o jejum que Jesus fez. Jejum que Moisés também fez. Só que a observação desse jejum é que ele é um jejum que a pessoa tem que ser convocado para isso. Deus tem que tocar no teu coração. Você tem que ter certeza que é Deus que está te chamando para esse tipo de jejum, para que você possa fazer. Não é qualquer pessoa que pode estar ali jejuando 40 dias. Porque o jejum de 40 dias é um jejum que tem que ter muita graça de Deus, muito poder de Deus para você suportar esses 40 dias. Então é algo que não é todo mundo que vai praticar esse jejum. É algo que é convocado. Quando Deus quer algo grandioso de você, ou quando Ele quer te entregar algo poderoso, mas não é só você, porque que envolve muitas pessoas, Ele vai te convocar para o jejum de 40 dias. Quando Jesus foi convocado, foi levado pelo Espírito ao deserto, para estar jejuando ali, a gente pode observar que esse jejum, ele é apenas de líquidos, né? Porque quando o inimigo chega para perto, o diabo ali chega para tentar Jesus, para perturbar, ele vai tormentar Jesus e fala: olha, permite que se tu é filho de Deus, permite que esses pães, essas pedras se transformem em pães. Por que não água? Porque ele não falou de água. Então a gente tem uma conjecturação, a gente pode imaginar que Jesus estava bebendo líquido ali, ele não estava era comendo, né? Até porque jejum muito prolongado tem que haver líquido no corpo, tem que ter líquido, não pode, né? Por nossa condição humana. Então ali a gente observa que Jesus ele foi convocado para aquele jejum para começar o seu ministério. E o ministério de Jesus foi um ministério que estourou, foi grande. Em 3 anos e meio por ali, Deus operou através dele. Ele era o próprio Deus encarnado, fez grandes coisas, mas até ele nos deixou esse exemplo de jejum. Deus não tem essa ordenança na Bíblia que mandando que a gente jejue, não, mas ele espera de nós, em suas palavras, ele espera que a gente venha a fazer. Porque quando ele fala, olha, quando você jejuar, ele já fala, faça-se assim. Então ele quer dizer o quê? Não é se você vai jejuar, não. Ele espera que você vai jejuar. Então quando você for jejuar, que você lave o seu rosto, que você ponha um rosto diferenciado para que as pessoas não percebam que você está ali praticando jejum. Então, esse jejum é um jejum que é só de líquido, mas que é um jejum que é convocado para se fazer. Então, fica com essa palavra de hoje, tá bom? Que Deus possa te abençoar, que você possa estar praticando esse jejum, ele é muito poderoso. Que Deus em Cristo possa te abençoar, te dando graça, poder, fardo
faça esse jejum, faça o jejum de Daniel, faça o jejum de 3 dias, ou apenas o jejum de 1 dia, mas faça, mas pratique, comece pouco, daqui a pouco vai aumentando, pratique, veja as maravilhas que irão acontecer na tua vida, na tua casa e na tua família, porque você só tem a ganhar quando se entrega para Jesus de uma forma extraordinária. E aqui eu quero deixar meu abraço para cada um que esteve aqui até agora comigo, que Deus em Cristo te abençoe poderosamente e a paz do Senhor Jesus esteja aí na tua casa, na tua vida e na tua família.